E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a professora Giovana aqui do aulalivre.net e hoje a gente vai fazer uma viagem sobre a descoberta do plástico, os seus usos e consequências na nossa sociedade. Basta só a gente dar uma olhadinha para o lado para perceber o quanto o plástico está presente na nossa vida. Nas câmeras fotográficas, computadores, existem materiais que são feitos simplesmente de plástico e existem objetos que são construídos com algumas partes de plástico. Enfim, o plástico realmente é algo que faz parte da nossa rotina. E é justamente pela importância que esse material ganhou nas nossas vidas que nós, aqui do aulalivre.net, decidimos fazer uma série de 10 vídeos acompanhando o surgimento do plástico, a sua trajetória de desenvolvimento da nossa sociedade e também as consequências que ele causa no nosso cotidiano. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre a descoberta do plástico. E para isso a gente também vai fazer um resgate histórico para entender onde é que surge o plástico e como ele se torna esse material tão utilizado atualmente. Mas não para por aí. Já na segunda aula nós vamos tentar entender o impacto que o plástico teve e ainda tem na nossa história. Na aula 3 nós vamos entender os prejuízos do plástico e o que isso pode acarretar para o nosso futuro enquanto sociedade. Na sequência, para dar uma amenizada, a nossa quarta aula trata sobre a reciclagem e as possíveis alternativas da gente utilizar o plástico de uma maneira bem mais sustentável. Chegando na metade da nossa série, no episódio 5, nós vamos entender um pouco mais sobre as tecnologias que foram desenvolvidas justamente para diminuir um pouco a poluição que o plástico causa nos nossos oceanos, na terra, de uma maneira geral, na nossa sociedade. Na sexta aula, a gente vai falar sobre os tipos de plástico verde e também sobre as nossas posturas, como nós podemos reduzir o consumo irresponsável de plástico. Chegando um pouquinho para o final, na aula de número 7, nós vamos aprender mais sobre os tipos de degradação e decomposição, ou seja, o que acontece com o plástico depois que a gente descarta. O nosso 8º episódio é super importante. A gente vai falar sobre os plásticos que derivam do petróleo e também do plástico verde como uma alternativa bem mais sustentável. A 9ª e penúltima aula vai tratar sobre um tema mais essencial e um dos motivos pelos quais a gente está fazendo esse compilado de informações sobre o plástico, a educação ambiental. E na 10ª aula, para não perder o foco de aplicar esses conhecimentos na prova do Enem, nós vamos tratar esses conhecimentos pela visão da biologia, da física, da química e também da geografia. Preparados? Então vem com a gente! Bom, pessoal, a história da humanidade como um todo sempre foi marcada por avanços tecnológicos. Mas quando a gente fala sobre tecnologia, a nossa mente, o nosso pensamento não precisa se remeter diretamente às tecnologias mais atuais, ao computador, à internet, à programação, aos robôs. Tecnologia é um conjunto de posturas e de possibilidades desenvolvidas pelo ser humano que possibilita que ele avance nas suas práticas em sociedade. A gente pode fazer uma relação com, por exemplo, o domínio do fogo. Foi uma grande tecnologia desenvolvida pela humanidade, que possibilitou o nosso arranjo em uma sociedade fixa e que a partir daí se desenvolveu para todas as épocas, todas as fases temporais que a gente costuma estudar na história. Bom, é justamente nesse contexto, a partir dessas tecnologias e desse ímpeto da humanidade de estar sempre em desenvolvimento, que surge o material que hoje nós conhecemos como plástico. Antes de entender como o plástico adquiriu esse papel fundamental na nossa sociedade, quem sabe a gente parte de um ponto bem mais básico. Que mesmo que é o plástico? Conta aí pra gente, Bruno. Fala galera, aqui quem fala é o Prof. Bruno, de Biologia, e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre aqueles compostos que provavelmente são os mais utilizados no nosso dia a dia. Quem são eles? Os plásticos. Então, galera, os plásticos são compostos orgânicos, sim, orgânicos, tá? Que são classificados como macromoléculas e que são compostos por hidrocarbonetos. Outro termo que pode ser utilizado para classificar esses caras é o termo polímero. Afinal, eles são moléculas grandes compostas por várias moléculas menores que são denominadas monômeros. Uma molécula muito familiar que é também caracterizada como sendo um polímero é o DNA. Lembrem, o DNA é uma molécula grande composta por vários monômeros que são os nucleotídeos. O plástico é uma molécula também grande e os seus monômeros vão ser os hidrocarbonetos. Tanto no DNA quanto no plástico, a gente vai ter essas pequenas subunidades interagindo entre si através de ligações covalentes.
que são aquelas que tu tem dois compostos não metálicos compartilhando elétrons entre si. O primeiro passo para a gente conseguir produzir o plástico é fazer o processo de destilação do petróleo, que é a matéria-prima do plástico. Nesse processo de destilação, tu vai ter uma retirada de diversos componentes, entre eles a querosene, o óleo diesel, a gasolina, e um desses componentes vai ser o que a gente chama de nafta. Após ter sido feita a extração do nafta, é necessário submeter esse composto a um processo chamado de craqueamento. O craqueamento consiste em elevar a temperatura, promover um aquecimento do nafta e, com a ajuda de alguns catalisadores, que são substâncias químicas responsáveis por acelerar as reações, tu vai ter um produto que vai ser uma resina. E essa resina vai ser então utilizada para a produção do plástico. No final desse processo, tu dá origem a um produto que é maleável, leve, serve para um monte de coisa, mas que infelizmente tem um potencial destrutivo imenso com o nosso planeta. Bom, é possível pensar uma história não oficial do plástico muito antes da ideia do plástico que nós temos hoje. E isso eu estou falando lá da antiguidade. A gente percebe também um movimento da indústria necessitando de uma matéria-prima que pudesse se adequar a diferentes finalidades. Juntando tudo isso, a gente vai perceber a união dos cientistas indo atrás dessa tecnologia para desenvolver um material que fosse capaz de assumir as diferentes finalidades que vemos os tipos de plástico assumirem hoje em dia. Ao longo dos séculos 16, 17, 18 e 19, nós tivemos diversos experimentos que fizeram com que a sociedade avançasse em direção à descoberta do plástico. Alguns deles, inclusive, foram acidentais. Em 1839, por exemplo, Charles Goodyear descobriu a vulcanização da borracha. Em 1845, Robert William Thomson inventa o pneu de borracha. Em 1862, nós temos a invenção da parquesina. Em 1870, nós tivemos até um material sintético desenvolvido a partir das fibras de algodão, elaborado por John Hyatt. Mas é no século XX que a busca por essas tecnologias que nos levariam ao plástico ganha os holofotes. A partir de 1900, a gente tem o que ficou conhecido como a Era do Plástico, a busca por um material que pudesse substituir aqueles materiais anteriores, que fosse sintético, barato e acessível. Que tal agora a gente fazer um passeio ao longo do tempo por algum desses eventos e descobertas históricas? Em 1909, surgiu o baquelite. Leo Baekeland desenvolveu uma resina fenólica totalmente sintética e de larga escala comercial. Na década de 1920, se deu a era de ouro na descoberta sobre a síntese desses polímeros. O pesquisador alemão Hermann Staudinger descobriu que esses materiais plásticos eram formados por uma longa cadeia molecular, e não por vários anéis moleculares, como era discutido no período. A descoberta desse pesquisador alemão foi amplamente aceita pela comunidade científica em 1926 e influenciou diversos estudos a partir daí. Inclusive, esse mesmo pesquisador foi ganhador do Nobel da Paz de Química em 1953. Na década de 1930, se inicia o processo de polimerização. A quebra dessas macromoléculas se torna o principal foco, principalmente pelas demandas da indústria e do comércio. Na década de 50, houve o boom da utilização do plástico. O nylon explodiu na indústria têxtil. O teflon fez o maior sucesso nas panelas e o PVC foi muito utilizado em canos e em diversos tipos de construção. A partir desse momento, o plástico de fato se torna o queridinho da indústria do comércio e da sociedade. Bom, o que a gente viu até aqui são alguns elementos sobre essa longa história do plástico na nossa sociedade. Mas isso é apenas um resumo dessa longa jornada que pode ser interpretada por diferentes vieses. O fato é que o plástico é um material sintético produzido relativamente ontem na história do nosso país e do mundo. E isso significa que as responsabilidades sobre o uso do plástico e a descoberta de soluções para os possíveis impactos desse material estão sobre os ombros da nossa sociedade. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, esse episódio fez uma longa jornada através do tempo, até que nós chegássemos no momento histórico em que o plástico faz praticamente parte da nossa rotina. Aliás, praticamente não. Hoje em dia é impossível imaginar uma rotina sem o plástico. E é exatamente por isso que é extremamente importante a gente entender o percurso que nos fez tão dependentes do plástico e também qual o impacto que isso vai gerar para as próximas gerações. Mas como eu expliquei para vocês no início da nossa jornada, a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
Na próxima aula, nós vamos entender os impactos que o plástico tem na nossa sociedade. Então eu convido todos vocês para continuar lá com a gente. Tchau, tchau! Já na aula 6, mais um respiro. Nós vamos... Ah, peraí que me deu uma travada aqui. Ah, vocês escutaram aí o crack? Credo! Ah, parece um pacotinho de Cheetos sendo amassado. Na aula 7, vamos mergulhar nos tipos de degradação e decomposição. Eu não queria mergulhar na degradação nem na composição, Edu. O que tu acha? Eu acho que não, né? Mas antes de entender como o plástico adquiriu um papel fundamental na história da humanidade. A nossa 8ª aula é super importante. Tão importante que eu já esqueci o que era pra falar. E na aula 10, pra também não desviar o foco da nossa... Tava tão bonito, cara! Tava lindo! Vamos de novo. Na próxima classe, vamos falar... Começa. Mas, peraí, antes de entender como o plástico assumiu esse Mas espera lá, antes da gente entender propriamente como foi o processo do plástico e da descoberta dele, como o plástico adquiriu um papel fundamental, é bem simples, bem simples. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, esse episódio fez uma longa jornada através do tempo, certo? E esqueci, ixi!